Olá a todos, a aula de hoje é sobre soluções, preparo de soluções e concentração de soluções. Na biblioteca virtual da Pearson há vários livros de química, química geral. Qualquer um traz conteúdo de soluções. Eu escolhi esse aqui porque ele tem a sua aula disponível e está bem organizado, mas eu adicionei alguns tópicos aqui para a gente discutir mais a fundo, que é o que nos interessa. E a resposta que a gente espera de vocês hoje é que vocês saiam dessa aula sabendo calcular concentração de soluções, sabendo calcular quanto é necessário pesar de um certo soluto para preparar uma solução. Então, vamos começar com a definição. Primeiro, o que é uma solução? Então, uma solução ela é formada quando uma substância se dispersa em outra. Olha que aqui tem a palavra uniformemente, ou seja, quando se tem uma mistura homogênea. Então, qualquer mistura homogênea é classificada como solução. E nós vamos ver que as soluções podem ser sólidas, líquidas ou gasosas. Na química e na vida, a gente está mais acostumado a usar soluções líquidas, mas o ar é uma solução, porque é uma mistura homogênea. Sólidos são soluções quando são misturas homogêneas, ok? A capacidade de substâncias formar soluções depende da tendência natural da substância se misturar e se espalhar em volumes maiores, quando não são restringidas de alguma maneira, e a interação entre as moléculas envolvidas no processo de solução. Então, tem substâncias que não são solúveis em certos solventes. Isso quer dizer que não formam soluções. E tem outras que são solúveis, mas não se misturam de forma homogênea, então não forma solução. É solução quando ocorre uma mistura homogênea, né? Então, por exemplo, aqui tem exemplo de uma solução de gases, né? Aqui tem o gás oxigênio sendo representado por duas bolinhas vermelhas, porque o gás oxigênio é O2, né? E aqui outros gases, porque o ar tem nitrogênio, tem gás carbônico, tem outros gases. Se for retirado essa barreira entre um gás e os demais gases, a tendência é que esses gases se misturem de forma homogênea, formando uma solução. Então, o ar, para a gente entender, tem como principal componente o nitrogênio, que é quase 80%, 78%, 79%, oxigênio perto de 21% e menos de 1% de outros gases. E quando a gente tem gases separados, eles têm a tendência natural, espontânea de se misturar e formar misturas homogêneas. Toda solução que é uma mistura homogênea tem um solvente, no qual o soluto se dispersa, em geral, que está em maior quantidade, e pode ter um ou mais solutos, substâncias que são dissolvidas no solvente. Então, vamos dar um exemplo. Se nós tivermos água destilada, que é uma água pura, e colocarmos uma colherzinha de sal e misturarmos, o sal dissolve na água. O sal, que é o cloreto de sódio, é o soluto, e a água é o solvente que dissolveu e dispersou o sal. Se nós tivermos, por exemplo, pensarmos em urina é uma solução homogênea, se não tiver cristais, se não tiver esse tipo de coisa. Em geral, uma pessoa saudável, sem nenhum cálculo, a urina é uma solução homogênea. Só que a urina não tem um soluto, a urina tem muitos solutos. A urina tem cálcio, fósforo, creatinina, tem metabólitos, tem hormônios, tem ureia, tem água como solvente, né? Se nós pensarmos no próprio sangue, o sangue, quando na circulação, ele é uma mistura homogênea. Ele pode ser considerado uma solução, que inclusive tem células no sangue, né? Que podem ser separadas da parte líquida, que é o plasma. Mas tem muitas substâncias, muitos íons nessas soluções. Então, uma solução, uma mistura homogênea que tem um solvente e um ou mais solutos, ok? Três tipos de interação intermoleculares entre as moléculas está envolvida na formação de uma solução. Então, lembra, a solução precisa formar uma mistura homogênea. Então, a interação soluto-soluto, um soluto com outro soluto, tem que ser superada pela interação entre soluto e solvente, para se dispersar de forma homogênea. Então, esse é um primeiro critério.
Segundo, as interações solvente-solventes também devem ser superadas entre interação soluto e solvente, para dispersar de forma homogênea o soluto. A interação solvente-soluto, né, que ocorre entre as partículas do soluto e do solvente, ocorre à medida em que vai se misturando. Por isso que sempre que se prepara uma solução é preciso homogeneizar, dá tempo para que o soluto se disperse totalmente. E aí então as soluções são formadas quando a interação solvente-soluto são comparáveis ou superiores a soluto-soluto ou solvente-solvente. Para isso, é importante isso para que ocorra a homogeneização, né? Em geral, assim, a gente considera, né, o solvente universal a molécula de água. A água é H2O. E aqui nós temos uma estrutura molecular da água. Esse símbolo aqui é um delta minúsculo, é uma letra grega, delta minúsculo, indica a carga parcial. Então nós vemos que a água, ela é uma única molécula, mas é uma molécula que, se a gente tirasse uma foto eletrônica, nós veríamos polos na molécula de água. É uma molécula polar. Por quê? Porque o oxigênio ele tem um poder de atrair os elétrons. Essa barrinha aqui significa uma ligação covalente, um compartilhamento de elétrons. Mas o oxigênio tem uma força de atração por elétrons maior que a dos hidrogênios. Então, elétrons são cargas negativas. Os elétrons ficam mais próximos do oxigênio do que dos hidrogênios. Então, a água é uma molécula polar, por isso, inclusive, que ela é líquida, porque ela tem uma massa molecular baixa, poderia até ser gasosa, mas uma molécula de água atrai parcialmente outra, sempre uma carga parcial positiva do hidrogênio fica perto de uma negativa do oxigênio, e assim vai. Isso gera atrações intermoleculares. A água é o principal solvente, porque em termos de quantidade do planeta, né, 70% é banhado por água. Na composição dos seres vivos também nós temos muita água, 60% a 70% de água. E nós temos então moléculas polares, o protótipo é a água de molécula polar, mas nós temos moléculas apolares, que não têm polos, que não têm diferença de atração entre cargas elétricas. Por exemplo, o gás carbônico, embora tenha oxigênio e hidrogênio, ele é uma molécula linear. Por ele ser linear, o oxigênio de um lado atrai os elétrons com a mesma força que do outro lado. Então, os elétrons acabam ficando exatamente distribuídos de forma simétrica, gerando uma molécula polar. E por que eu estou falando de polar e de apolar com vocês? Porque para ser solução precisa ser uma mistura homogênea. E não é toda molécula polar que se dissolve em moléculas polares, mas quando é solúvel, né, molécula polar só se forma mistura homogênea, só pode formar solução com molécula polar e apolar com apolar. Lembrando que o protótipo de polar é água. Então nós temos assim: tudo que se dissolve na água e gera solução com água, gera uma mistura homogênea com água, é polar. Tudo que não dissolver na água pode não ser polar. Pode não dissolver, pode não misturar porque não é solúvel, mas pode não misturar porque é apolar. E o grande exemplo, por exemplo, água e óleo, né? O óleo ele é apolar, então ele não se mistura com a água. Mesmo que você tente homogeneizar, assim que você parar o óleo rapidamente se separa da água, formando algo que é apolar. Então vamos olhar aqui, ó. O que acontece molecularmente quando a gente dissolve um cristal de sal de cozinha em água? O sal de cozinha é cloreto de sódio. Um cristal está sendo simbolizado aqui, ó, por esse aglomerado atômico e as águas aqui em volta. Para que o cristal dissolva, a interação água-íon tem que ser maior do que a interação entre os íons do próprio cristal de cloreto de sódio. Então vejam aqui, olha, o sódio e o cloreto, eles vão aos pouquinhos sendo retirados do cristal pela água e envolvidos por uma água de solvatação.
Então, se o vermelhinho é o oxigênio que é mais negativo, eu tenho certeza que esse roxinho é o sódio, que é o íon positivo. Por quê? Porque o íon positivo ele vai atrair cargas negativas, e esta carga do íon positivo, o sódio, tem uma carga positiva inteira. Esta carga está sendo dividida com as cargas parciais negativas de cada oxigênio da água. Assim como o cloreto, aqui ó, está voltado para os hidrogênios. Então, essa interação cloreto-vários hidrogênios, ela é mais forte do que a interação sódio-cloro aqui no cristal. Então, vai sendo dissolvido, por isso que a gente joga um pouquinho de cloro de sódio e obtém uma mistura homogênea que a gente chama de solução. O cristal vai aos pouquinhos diminuindo, sendo envolvido por água, cada íon do cloreto de sódio formando uma solução. Então, nós pararemos aqui essa aula e continuamos na próxima parte da aula, que é a parte 2.